Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Grupo Espírita André Luiz. Pedimos gentilmente que, se possível, deixem seus celulares no modo silencioso. Lembrando que o estudo é aberto a perguntas que poderão ser feitas ao microfone, bastando levantar uma das mãos e aguardar a permissão da expositora, que será dada no momento oportuno. Vamos ler uma página do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, no intuito de dar continuidade ao clima harmônico do auditório, já iniciado pelas cantorias do nosso coral, que fazemos questão de mencionar, que se faz presente todas as sextas-feiras, nos momentos que antecedem ao estudo. A lição de número 71, intitulada Aproveita. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? A referência está em João, primeiro capítulo, verso 4 ao 20. A vida é processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o seu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, agradecemo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre para mais além. Guardando a bênção recebida para si, somente, o espírito muitas vezes apenas adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças, recursos agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros em benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso. Pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, que ainda não o conhece? Vamos orar. Senhor Deus,
Nosso Pai querido, Senhor Jesus Cristo, amigo, irmão, consolador, agradecemos mais uma oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, nessa casa de paz e de harmonia, para juntos estudarmos e aprendermos as lições do mentor espiritual dessa casa, o Dr. André Luiz, com auxílio dos irmãos espirituais que, desde cedo, prepararam o ambiente para possibilitar nosso estudo, tendo como norte as lições morais do Santo Evangelho. Envolva-nos com sua luz, com seu amor, com suas vibrações fraternais. Que assim seja, Senhor. Passamos a palavra para nossa irmã Maria Cristina Figueiredo, que irá dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, em seu capítulo 2, intitulado No Santuário da Bênção. Para ela, nossas melhores vibrações. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. E acabei de saber que eu botei, repetir 2 slides aqui. Então, a gente vai ler rapidinho, né? Porque eu ia voltar um só, mas voltei 2. Observando, talvez, que algum de nós fazia certas considerações mentais, observou sorridente: cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo de pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos. Essa é uma frase que a gente pode botar no quadrinho. Não pode? Essa não merece quadrinho. Né? Cremos desnecessária qualquer alusão ao imperativo de pensamentos limpos. Quem busca uma casa especializada em abençoar não pode hospedar ideias de ódio ou maldição. Então, essa é para os quadrinhos. Não está ainda, não. Quando for renovar, pode botar essa. Né? Uma boa lembrança para a gente. Tem aquela assim que eu gosto muito, suardes agora para não chorardes depois. Eu gosto dessa. Né? Então, compreendemos prontamente a finalidade do ensino indireto e delicado e calamo-nos, prevenidos, quanto à necessidade de resguardar a mente contra as velhas sugestões do mal. E aqui, como eu falei dos quadrinhos, que eu lembrei, não fui eu que lembrei, alguém me lembrou aqui dos quadrinhos, né? É uma boa dica para a gente, quando chega aqui quinta-feira ou sexta-feira. Sexta tem o coral que já ajuda. Mas na quinta, às vezes, não tem, só tem a musiquinha. E aí, sem letra, sem música, a gente não cantando, o pensamento voa, né? Não voa para onde a gente gostaria que ele voasse. Então, pega uma desses quadrinhos e medita na missão. Medita. Em vez de deixar o pensamento solto, que vai levar você para onde você não quer mais ir, põe o pensamento num deles, ali, ó. Não critiques o terreno sáfaro. Ao invés disso, dá-lhe adubo. Então, né, quando a gente pensar em criticar a atitude do outro, como é que eu posso ajudar o outro? É isso que o André está falando. Então, a gente vai começar a fazer um bom uso, né, dos quadrinhos que estão aí na parede para a gente refletir na quinta-feira, né? E não só na mensagem da água fluidificada, que vem sempre uma atrás. Eu ia dividir com vocês. Eu digo assim, eu não vou escutar essa sozinha, mas eu guardei o livro, entendeu? O Emmanuel mandou uma dessas boas assim também para mim hoje. Nos fundamentos da criação, isso aqui é o capítulo deste livrinho abençoado, do nosso querido André, que eu consigo entender assim, uns 4 ou 5 capítulos dos 30 que ele escreve, né? Mas esse aqui é um dos que eu gosto de estudar, porque ele vai falar da matéria mental, né? Que é aquilo que a gente vinha conversando sobre, que até o Roberto estava aqui falando do pensamento como atributo do espírito, mas quando a gente fala desse pensamento como matéria mental, é o que o Roberto estava falando lembrando a gente na semana passada, e que o André fala aqui. Ele diz assim, nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre este plasma divino
vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Ou seja, nós não criamos nada, certo? A gente pensa, esse pensamento vai trabalhar no éter, nessa substância que nos permeia a todos, que é o fluido cósmico universal, o plasma do Criador, ou onde vibra o pensamento imensurável de Deus. Portanto, a gente não alcança. Então, nosso pensamento vai atuar, e o André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos, exatamente por esta propriedade do nosso pensamento, ele coloca que o orbe planetário foi criado pelos co-criadores em plano maior com o Cristo, mas ele nos chama para sermos co-criadores em plano menor. Ou seja, nós temos essa possibilidade de também criarmos. A pergunta é, o que estamos criando? Porque nós temos a liberdade de criar o que nós quisermos, mas somos responsáveis por estas criações. Então, quando os mentores espirituais nos lembram para não falarmos, não criticarmos, não agirmos no mal, ele não está necessariamente pensando no outro, ele está pensando em você, ele está dando o aviso para você. Preserva o teu mundo íntimo, para que você possa estabelecer em você o reino divino. Porque não adianta saber tudo, conhecer muito, se o teu sentimento, o teu campo do sentimento não andar junto, pau e pau. Par e par, né? Tem que andar juntinho. Porque se não andar junto, um lado seu fica e o outro vai. Existe uma figura mitológica que eles chamam de homúnculo, né? Que é um homem com a cabeça muito grande, mas tem um corpo pequeno. Ou seja, ele pensa muito, ele sabe muito, mas qual é a capacidade de ação dele? É muito pequena, porque o corpo é pequeno. Então, se nós não desenvolvermos a nossa potencialidade de sentir, o nosso sentimento não ficar educado junto com os nossos pensamentos, nós vamos ter sempre dificuldade. Por quê? Porque nós vamos estar criando bobagens. E não adianta. Lembra do caderninho? Alguém resolveu fazer o caderninho na semana passada? Não? Desistiram? Pois é, o caderninho ele é importante, porque você começa depois de uma semana, ler os pensamentos que você anotou, você vai descobrir qual é o teor do pensamento que você tem. Por que é importante? Né? Nós vamos sofrer as influenciações espirituais exatamente por causa desse teor, porque essa é a irradiação que a gente faz. Então, quem você quer do seu lado? Você quer estar recebendo o acesso do seu anjo guardião? Ou você está querendo receber o acesso de qualquer espírito que esteja andando pela rua? Essa é uma escolha. Porque se você sintoniza, você emite um comprimento de onda menor, mais curtinho, ele tem mais potencialidade, ele tem mais poder de penetração, ele é capaz de fazer mais coisas, né, que é o que ele diz aqui. Na outro slide, ele vai falar que esse comprimento de onda bem curtinho é o das potências angélicas. Os nossos são comprimentos de ondas que a gente sai surfando neles, entendeu? Bem longos, assim. Que mantém a gente o quê? No estado de calor. Mantém o corpo, mantém a vida. Do princípio elementar, fluindo incessantemente do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultamos de modo imperfeito as energias profundas que produzem a eletricidade e o magnetismo, sem conseguir enquadrá-las nas exatas definições terrestres e da matéria mental dos seres criados. Ou seja, a gente ainda não sabe, ainda hoje a gente não sabe, a gente sabe usar a eletricidade, a gente sabe usar o magnetismo, mas a gente ainda não consegue nem sequer alcançar e definir essas coisas. Você falou que as ondas dos anjos são curtinhas e que as nossas são longas e quentes.
Mas a aproximação, assim, dos espíritos benfeitores ou dos anjos, ele transmite uma onda de calor intensa. Não, isso aí é a reação sua à presença dele. Nós estamos falando de onda mental. O psiquismo dele vibra em ondas curtíssimas, que são ondas que têm grande poder. André Luiz vai falar aqui que nós, seres mortais comuns, conseguimos esse padrão, ou quando a gente consegue entrar em estados meditativos, ou quando nós estamos em súplicas, estado de súplica. Porque aí você pega toda a tua energia e faz aquela rogativa. Nesse estado, você consegue. E sabe o que ele fala? Da capacidade de transformar, de mudança psíquica nesse estado. Acho que é o capítulo 10 aqui, não botei essa, eu gosto muito desse. Vira e mexe eu cito, mas parece que eu fico esclerosada, assim, tá, com um pouco de demência. Aí eu paro de repetir o mesmo trecho, né? Mas eu amo esse trecho do ou é no 4 mesmo? Deixa eu ver. É 4 ou 10? Eu vivo passeando nesses dois capítulos. 6, deixa eu ver. É nesse aqui, ó. Ele diz assim, quer ver? Não está aqui, embora ele fale disso. Assim. Em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados na esfera dos pensamentos, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção do calor. Ou seja, para a manutenção da sua vida, essas ondas estão funcionando. Se forem os elétrons mentais as órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa de agitação em que estados menos comuns da mente, quais sejam os estados de atenção ou de tensão pacífica. Mais ou menos o que nós estamos aqui fazendo. Quando nós estamos estudando, se todo mundo estiver aqui prestando atenção, está com essa atenção pacífica, você está prestando atenção. E, em virtude da reflexão ou da oração natural, o campo dos pensamentos exprimir-se-á em ondas de comprimento médio ou de aquisição de experiência ou parte da alma correspondendo à produção de luz interior. Então, quando você começa a manter a sua mente, não é prestar atenção assim, vou botar o Cláudio aqui, dadinho, porque foi ele que fez a prece, tá? O Cláudio aqui, nesse momento de prece, deu uma centelhadinha. Se ele se mantiver nesse padrão, ele começa a acender a luz interna dele. Entendeu? Que é o que o André está falando. Se você fica num estado de atenção, num estado de concentração e de oração, você começa a fazer essa mudança do seu padrão mental e você vai manter essa onda num padrão mais elevado. E aí ela continua dizendo assim, ó, e se a excitação nasce dos diminutos núcleos atômicos em situação extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou de súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios ultracurtos ou de imenso poder de transformação no campo espiritual, teoricamente semelhante aos que se aproximam dos raios gamas. Então, quando você entra nesse estado, né, você é capaz de transformar alguma coisa em você. Transmissão, isso, né? Transmissão. Não é transmissão, é transmutação. Transmutação você está mudando com o teu padrão vibratório. Só que a gente aí, infelizmente, não sustenta. Por exemplo, uma mãe na cabeceira de um filho, agoniada, angustiada, e ela resolve fazer aquela súplica à Mãe Maria, por exemplo, aquele momento ela fez esse movimento. Essa transmutação. E isso é capaz de transformar o coração dela. Por exemplo, ela entra num estado de paz, de equilíbrio, logo depois que ela faz essa prece. Só que o que acontece? A gente não mantém. E os anjos, sim, constantemente. Sim. Então, eu tinha feito uma confusão, porque eu estava
misturando padrão energético, que eu acho que foi o que eu estava tentando colocar. Tá. Nesse caso, você estava falando do padrão mental dos Tá, anjos. vamos aqui fazer uma hipótese, tá? Ela depois quer o microfone, passa ela para Que eu queria fechar o pensamento. Tá? Então, o comprimento de onda está curtinho. É uma observação bem rápida. Eu só queria dizer que quando o comprimento de onda é curtinho, quer dizer que está em alta frequência. E quando o comprimento é longo, é uma baixa frequência. Isso. Por isso que só faz calor. E olha aqui como é bonitinho. Você sabe qual é a cor dessa... Podem ajudar, tá? Porque eu não sou física, tá? Eu sou só enxerida na área. Porque o André coloca e a gente tem que correr atrás do prejuízo. Tá? Pode falar. Passa para ele. Boa noite. Como o mestre ensinava, né? Primeiro, o mandamento, amai-vos uns aos outros. Segundo, instruí-vos. Ou seja, a leitura, eu acho que seria, talvez, né, por todo esse arcabouço, o melhor caminho para a manutenção ou o exercício, a prática do atingimento dessa vibração. Além de você absorver os conhecimentos, você acaba, durante longos períodos, depende do tempo que você dispõe, ou quanto você, às vezes, consegue, para se manter dentro da leitura. Estaria dentro do que a senhora havia colocado? Sim. Faz sentido? Sim. A leitura é o primeiro passo. Porque, por exemplo, no estado normal da gente, a gente está vibrando, digamos assim, nessas ondas longas que fazem o calor. Nesse estado de leitura, de atenção concentrada, de estudo, você começa a encurtar. E quando nessas situações difíceis, ou de meditação, onde você entra num padrão de onda, porque aqui tem esses padrões de onda, teta, tal, que aí é complicado, eu troco todos eles, eu não vou tentar, entendeu? Aí sim a gente pede depois um dia, assim, quem sabe, para o Fabrício vir dar uma aula e ele traz para a gente todas as ondas tetas, porque isso aqui corresponde a esses padrões das ondas mentais da gente. Estado de vigília, estado de sono, estado de concentração. Então, ele vai padrão, e aí, por exemplo, nós conseguimos mudar as nossas perspectivas. Aqui, sim, você já está fazendo algum progresso com a leitura. Só que a leitura só, ela está alimentando o teu cérebro, tá? Caixinha aqui. Não sei se você estava aqui nas semanas anteriores, que eu fiz uma diferença. Porque, para nós, na ciência, tudo está aqui. Né? Não? Não acha mais? Que bom. Então, aqui, neste campo, né, do coração, do sentimento, que a gente fez saímos daqui, né, do que, digamos assim, seria o pensamento racional, o sentimento também é uma função racional. Hã? Isso. E aí a gente vai fazer o que com isso? Eu fiz assim, porque no campo... Respira, espera que o teu pensamento está indo mais rápido do que a minha palavra. Espera aí. No campo astral, a gente vai trabalhar exatamente com o campo energético, certo? Que é o psicossoma. Então, o que a gente vai ter? A gente tem o chakra frontal, o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Vocês estão vendo o ser humano aqui em volta, tá? Do chakra. Aí você tem o plexo solar, você tem o umbilical e um genésico aqui. O André Luiz, ele junta o genésico junto com raiz. Você vai ver em outros livros esse aqui, que seria o umbilical, junto com o genésico e o raiz separado. É só uma questão de você entender. Esse aqui, que é o solar, ele está na boca do seu estômago, ele é responsável, no campo astral, pelas suas emoções. O campo cardíaco, o chakra cardíaco, é do sentimento. Então, aqui a gente consegue diferenciar pensamento de sentimento.
Porque se você for falar com um neurocientista, ele vai te dizer para você, não, o sentimento não tem nada a ver com o coração, está aqui. Lá na sua amígdala você sente raiva, no seu hipocampo tem isso, tem aquilo outro, entendeu? Então, eu saí da ciência médica, orgânica, vim para a ciência espiritual, que fica mais fácil de a gente entender. Quando você está lendo, você está estudando, você está alimentando essa área. Quando você está trabalhando o teu campo do sentimento, você está nesta área. O anjo, que está vibrando em umas ondas mais curtinhas dessa, ele já desenvolveu as suas duas asas, o intelecto e a moral, e o sentimento. Então, nós precisamos fazer esse ganho, a gente precisa fazer essa ascensão. Mas, para nós que ainda nos confundimos com o campo da matéria, para nós isso fica difícil. Né? Por exemplo, eu mesma me policio. Tá? Quantas vezes eu falo o meu espírito? Está errado. Qual é o erro? Eu sou o espírito, eu tenho um corpo. Então, quando eu falo o meu espírito, quem está vindo na frente? O corpo. Percebe? Por que isso? Porque a minha identificação com a vida material, neste momento, ainda é muito grande. Quando os orientais falam da necessidade de destruir o ego, eu sempre briguei muito aqui com um amigo nosso que era do campo oriental, ele trazia muitas das conquistas. Não faz sentido, percebe? Como o nosso próprio vício de linguagem está carregado desta situação. Então, quando ele dizia aqui, eu brigava com ele, né? Assim, como é que vai destruir o ego? Como é que eu vou falar com as pessoas? Não posso destruir o ego. Né? Porque, já vou deixar você falar, Demir, espera estou vendo. Tá? Então, você não vai... O que você vai destruir? O apego. Não, é preciso que você se desidentifique com o campo material e se identifique com o campo espiritual. É você viver no mundo sem pertencer ao mundo, porque nós pertencemos ao mundo. Sim. Jesus andou com o pé no chão? Francisco de Assis andou com o pé no chão? Chico Xavier andou com o pé no chão? Andaram. Mas eles não se deixaram arrastar pelo mundo. Entende? A gente se deixa arrastar. Basta arranhar no seu carro. Para os meninos, então, isso tem um sentido fantástico. Né? Arranhou o carro, os meninos reclamam. Presta o microfone para o Ademir, que ele quer falar. Mas o problema é que nós somos alunos rebeldes e rasgamos o uniforme com uma facilidade. Eu sei se isso daí vai bater de frente com você, mas em determinadas circunstâncias excepcionais, o corpo, esse, se sobrepõe à força do espírito. Não é em condições excepcionais. A maior parte das vezes, ele está se sobrepondo à força do espírito. Sim. E é isso que nós precisamos diminuir. Qual é a dificuldade disso quando a gente muitas vezes fala? A vida material, ela é uma dádiva divina, porque Deus assim o quis. Poderia ter de uma outra forma? Talvez tenha mundos que sejam diferentes. Mas no nosso mundo é assim que Deus quis. Não adianta eu querer discutir com ele que só quando é que eu vou vê-lo? Quando eu for no espírito puro. Então, leva um tempo aí para frente, tranquilo. Né? Então, nós precisamos entender que aquilo que a mensagem do Emmanuel disse. Se eu digo que eu amo a Deus e aborreço meu irmão, eu, na verdade, não amo a Deus, porque eu não consigo reconhecer Deus no meu irmão. Por que eu não consigo reconhecer Deus no meu irmão? Porque eu estou separada. Eu sou eu, você é você, e tudo bem. E eu preciso disso para viver a vida material. Mas eu só não posso perder de vista que somos todos a mesma essência. Se eu pegar 10 copos de água do mar, você vai me dizer que aqueles 10 copos não são mar? Eles são o mar. Só que eles estão em 10 copos separados. Continuam sendo mar. Se eu devolver eles para lá,
Tá, copo do mar não tem individualidade, nós temos. Mas nós precisamos fazer com que o indivíduo surja. E o eu, o egozinho, diminua, que foi o que João Batista falou. O que o João Batista fala quando ele começa? É preciso que ele cresça e eu diminua. Então, está na minha hora de sair de cena. E ele vai cumprir a tarefa dele. Que era um dos meus questionamentos muito grandes. Até que eu li uma página de um sábio, né, que disse João Batista pediu para dar o testemunho daquela forma. Porque eu nunca consegui entender, né, sem fosse desta forma, por que entre os nascidos de mulher, João Batista era o maior e ele ainda precisou perder a cabeça. Se a lei divina é a lei de aprendizado, é lei educativa, não é uma lei de olho por olho, dente por dente. Não, mas ele devia alguma coisa da outra encarnação anterior. Sim, ele foi Elias que matou as pessoas jogando precipício aberto, depois que a guerra já tinha ganho. Mas preste atenção, se nós falarmos isso, por exemplo, aquele caso que não fui eu que trouxe, não, quem contou ele foi o Alberto Almeida numa palestra. 2 médicos que trabalharam fazendo experiências daquele tipo bem cruel com pessoas especiais. Sabe, aquelas coisas que se fizeram aí em um tempo logo atrás daqui, né? Eles desencarnaram, passaram o período que eles precisavam passar no plano espiritual, sofreram. Um pede para voltar excepcional, especial, com dificuldade. O outro pede para voltar médico para trabalhar com aquelas crianças. Os 2 estão pagando o karma deles. Os 2 estão aprendendo. Só que um, preso ainda pelo remorso, pela culpa, pede para voltar naquela condição. O outro pede para o trabalho. Se ele não der conta, mais tarde ele vai vir com a dificuldade. Percebe? A lei divina não é um por um, não é olho por olho, dente por dente. Isso era a lei do talião, daquele povo que era bárbaro. Tudo bem que a gente ainda tem um monte de gente bárbara por aí também. Mas foi a primeira lei que se conhece e que é base até hoje de certas leis que nós conhecemos. A lei de talião foi a primeira lei que se conhece e que foi feita. Sim, porque, naquela época, por exemplo, você saía matando todo mundo, matou um da família, você ia lá e dizimava a família do outro. Então, que seja olho por olho, dente por dente. Matou um, você vai lá e mata um. Justiça da forma bárbara. Porque se dá lá no decálogo, não matarás, você não pode revidar a morte com a morte. E se você não pode revidar a morte com a morte, por que Deus vai revidar contigo a morte pela morte? Me explica. Essa foi a dúvida do João Batista. Sim. Ele poderia fazer de uma outra forma. Agora, se você me diz, eu escolho fazer desta forma para dar o testemunho, para ficar para a posteridade, para que a posteridade compreenda e entenda que a sua ação vai ter uma consequência semelhante, tudo bem, aí eu concordo. Entendeu? E aí eu olhei essa resposta. Isso é difícil, porque a gente está aqui num grupo de estudo, embora eu esteja falando pela internet. Tem coisa que a gente não pode falar assim tão fácil, porque aqui eu tiro a dúvida. Vai chegar lá na internet, o cara vai ficar vai dar BO depois, entendeu? Vai dar BO. E eu esqueci disso, mas tudo bem, me empolguei. Estudar junto é assim, dá BO. Acho que é por isso que o Francisco diz que não quer falar com a câmera. Deixa eu só tirar mais uma dúvida. Quando a gente fala da potencialidade dos anjos e pega um espírito inferior muito refratário, muito refratário, quer dizer, a onda desse espírito refratário é mais aberta? É assim. Ela pode estar um pouquinho mais curta, porque ele está numa outra dimensão. Preste atenção, isso aqui é espírito encarnado, está aqui. Entendi. O desencarnado ele já pode ter um padrão um pouquinho maior, porque ele está numa outra dimensão. Mas nunca vai ser isso aqui. Entendi. Por mais possibilidades que eles tenham, porque eles podem. Tá? Eles sabem manipular esse fluido. Eles já aprenderam. Mas tudo que eles fazem
fazem sob a tutela dos espíritos superiores. Isso é explicado em Libertação. Quando os outros, isso é explicado até no livro Libertação. Que em determinado momento, André Luiz, com os demais, eles têm que baixar o padrão vibratório para adentrar em determinadas regiões. Sim. Ele explica com maiores detalhes. E eles baixam tanto a ponto de eles serem diagnosticados lá pelos caras como espíritos neutros. Exatamente. Sim, senão ele não consegue. Eu só mencionei como fonte para quem quiser dar uma olhadinha, porque lá tem mais detalhes. Só um instantinho, já passaram 37 minutos, eu não sei nem do primeiro parágrafo, do primeiro slide. Hã? Isso aqui é o livro velho. É Mecanismo da Mediunidade do André Luiz. A capa agora é verdinha, bonitinha, colorida. Esse aqui era da minha mãe. Do princípio elementar, fluindo incessantemente do campo cósmico, auscultamos o modo imperfeito das energias profundas. Essa já veio. Estudamos o pensamento e o fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de ondas, desde o super-ultra curtos, em que exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica, ainda em germe, somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Ou seja, o animal já pensa. Você chama o seu cachorro, ele vem. Então, ele já reconhece. Então, alguma coisa. Ele não tem um pensamento contínuo. Isso. Ele tem lampejos. A gente um dia vai ter aquele raio super ultra curtíssimos ali. Assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas sutis dos pensamentos que lhe são próprios ou habituais, dentro de norma que corresponde a tal lei dos quantas de energia e dos princípios da matéria, da mecânica ondulatória, que lhes imprime frequência e cor peculiares. Ou seja, o pensamento da gente vai funcionar igualzinho a isso. Então, aí é fácil de entender, né? Porque na física quântica, pelo que eu já entendi, um pouquinho assim, né? Por exemplo, o elétron tem hora que funciona como matéria e tem hora que ele funciona como energia. O seu pensamento está vibrando da mesma forma. Tem hora que, para a gente, a matéria seria quando a gente elabora alguma coisa. Tá? Mas, no plano sutil, você pensou, se der continuidade àquele pensamento, não é assim, pensei num fósforo, tá, o fósforo está aqui. Não é assim. Né? Não é tão fácil assim. Isso é mais para os mentores espirituais, que eles pensam e constroem. A gente não, leva um pouquinho mais de tempo. Está longe. A gente chega lá um dia, entendeu? Mas se você insistentemente faz isso, por exemplo, você tem um ente querido que já desencarnou há muito tempo, papapá. Então, você, de vez em quando você faz a sua prece, pedindo por essa pessoa, você diz assim, Senhor, leva uma rosa para essa pessoa. E você plasma essa rosa. Se você plasmar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco ela está com uma rosinha do lado dela. Fala. Quer falar? Ou está pensando alto assim? Não, é a Ademir aqui, ó. A aura não é nada mais do que uma extensão do duplo etérico. E ela nos dá, para quem vê naturalmente, isso, nas cores que ela se apresenta, tudo que você tem dentro de você de coisas erradas, de defeitos, de problemas de saúde. Então, para quem consegue ver a aura, pelas cores que ela apresenta, ela dá aquilo que você tem. E isso já foi testado, inclusive, por pessoas de grande visibilidade. Como funciona? Dentro desse princípio. Tudo vem num encadeamento em que você não sai daquilo. Porque tudo vem da força inicial.
O que é a força inicial de tudo que nós temos? Fluidos. Sim. A própria, que é aquela coisa assim, nós somos tão materializados, por exemplo, isso aqui para a gente é matéria. Na boa, o que isso aqui é? É um monte de espaço vazio. Porque cada átomo está aqui separadinho, né? Então, isso aqui é um monte de espaço vazio, mas para a gente isso aqui é concreto. E aí a gente se apega a essas coisas. Esse aqui é a minha caneta. Ninguém põe a mão, porque é minha. Oi? O que é plasmado? Plasmar é você criar com o pensamento neste fluido, como o André Luiz falou ali. Nós somos co-criadores neste campo. Então, quando você pensa algo de uma forma continuada, por isso que o exercício do caderninho. A senhora falou, referiu sobre pensar de uma pessoa que já partiu. Mas se pensar algo que deseja que aconteça. Pode acontecer. É? Sim. Tem uma professora que uma vez contou que ela queria mudar para uma determinada rua. Você não pode, por exemplo, dizer assim, o Joãozinho vai mudar daquela casa porque eu quero entrar naquela casa. Isso você não tem direito. Não, mas aí mudar para uma casa demora, né? Então, assim, não, de dedo. Olha só, ela queria mudar para uma rua específica e ela pensou naquilo de forma correta. Que é a forma correta? Você está prejudicando alguém? Não. Isso é uma forma correta de pensar. O que você quer vai fazer mal para você ou para outra pessoa? Não. Então, você pode pensar, qual é o problema? É que eu quero hoje e não quero amanhã. Então, esta minha professora, no curso, ela falou, eu queria mudar para aquela casa, naquele lugar, naquela rua. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela conseguiu. Ela deu continuidade, sempre esse pensamento constante. Sim. Porque se você pensa hoje, eu quero um bolo de chocolate. Ah, não, serve o de laranja mesmo. Ou não, eu quero um de aipim. Por que a vida vai te dar o bolo de chocolate? Se você muda de hora toda hora. Isso. Não, mas eu digo assim, por exemplo, eu quero chegar... sem aconteça nada comigo. Você já está pensando que pode acontecer alguma coisa com você. Então, muda o pensamento. Está vendo como nós temos vício? Eu vou sair daqui, vou chegar em casa bem. Acabou. Acabou. E se não acontecer desta forma, como, aspas, você planejou, foi o melhor para você. Mesmo que meu pneu fure, mesmo que meu carro enguice, não tem problema, foi o melhor para mim. Algo eu tinha que aprender com a situação. Fixar numa forma positiva. Agora, você está pensando que você não quer. O que você não quer? Que aconteça nada até você chegar em casa. Então, você não está pensando na forma boa. Você está pensando na forma errada. Você está pensando em todas as coisas que podem acontecer para atrapalhar você de chegar em casa. Então, você está querendo que você chegue em paz? Não, você está pensando em tudo que pode acontecer de ruim. E presta atenção que nós estamos mergulhados, e dentro dessa forma, o pensar de forma positiva não é mágica. O pensar de forma positiva requer que você limpe do seu interior todas as crenças negativas que você tem sobre aquele valor. Meditar faz parte. Para que você descubra o que você tem contrário àquilo que você quer. Hã? Não adianta você criar mantras se a crença negativa estiver por baixo. Depois a gente conversa, porque senão eu não vou chegar nem... Né? Não vou. Não, tudo bem, a gente continua. Numa quinta-feira, tu me pega aí que a gente conversa, tá bom? Eu venho uma quinta de tarde para a gente conversar, pode deixar. Se você vem toda quinta, eu apareço numa de tarde, pode deixar. Tá bom. Desejando facilitar-nos as expansões de alegria e cordialidade,
Cornélio olhou fixamente um grande relógio que apresentava simbolicamente um mostrador, a caprichosa forma de um olho humano de grandes proporções, com 2 raios luminosos que indicavam a hora, os minutos, e falou em tom fraternal. Interessante, né? Mas isso é interessante você ver que é um olho que está marcando o tempo. Um olho que é capaz de controlar o seu tempo. É isso que a imagem está dizendo. Teremos hoje, conforme notificação recebida, há vários dias, a visita de um mensageiro de alta expressão hierárquica. Contudo, antes desse acontecimento excepcional, dispomos ainda de algum tempo. Considerando o preito de amor que devemos aos que nos orientam do plano superior, não convém emitir a nossa invocação de bênçãos, nem antes, nem depois do horário estabelecido. Estejam, pois, à vontade os cooperadores. Ou seja, quando você entrar nesta casa, e olha, aqui a gente está falando de algo que eu não sei quantos vêm para cá, entendeu? Não precisa pedir nada, eles sabem do que a gente precisa. Esquece. Ou, se você quiser pedir alguma coisa e está passando por uma dificuldade muito grande, peça a ele, me ensina o que eu preciso aprender. Seja com uma doença, seja com qualquer situação, a gente sempre precisa aprender alguma coisa. Essa é a postura que a gente precisa ter. E não ficar pedindo, repetindo, né, como ele falou lá atrás, né, os velhos hábitos de barganhar com Deus. E, fixando o olhar nos 3 encarregados de serviço, acrescentou após as reticências. Enquanto me intento particularmente com os chefes das missões, temos quase 1 hora para a troca de ideias construtivas. Cornélio passou a dirigir-se de modo confidencial com os nossos orientadores e, fracionados em grupinhos diversos, entabulamos conversações amigas. Isso aqui é interessante. Por exemplo, quando a gente está aqui na quinta-feira, no salão não dá, porque a gente fica assim, eu converso baixinho com ele, eles 2 conversam baixinho, eles 2 conversam baixinho, eles 2 conversam baixinho, vai acabar um murmúrio danado. Vai ficar um... Então, aqui não é próprio para isso. Mas, se você quiser conversar, desce e converse lá embaixo. Conversou lá embaixo, o que você pode conversar? Ideias construtivas, não falem de ninguém. Não façam estudo de casos, por favor. Não na casa espírita. Se a gente começar a treinar aqui, já melhora bastante. E é uma escola que a gente precisa aprender a lição, porque senão a gente repete de ano. Esse olho que aparece no relógio seria um olho espiritual, avisando que os benfeitores elevados iam estar presentes, quer dizer, marcando uma certa... Não necessariamente. Preste atenção. Mentor espiritual não fala a palavra à toa. Para que André Luiz disse? Tem um relógio marcando a hora. Daqui a 1 hora o relógio vai lá apertar. Mas ele mostrou o quê? Era um olho humano, no formato humano, com 2 ponteiros grandes. Preste atenção no tempo. Olha para o tempo. O tempo gasto, é isso? Tem vários significados. Tem o tempo gasto, tem o tempo necessário do espírito que vai descer, aproveitar bem as horas, expertício do tempo. Entende? Atendendo-me aos desejos Padre Hipólito, qual o chamávamos na intimidade, embora ele não fosse mais padre, né? Está no plano espiritual, mas o André Luiz faz a referência. Na intimidade, ainda chamavam ele de Padre Hipólito. Porque a gente fica achando que a gente vai chegar no plano espiritual, vai continuar psicólogo, médico, engenheiro. Não, não vai. Lá os métodos são outros, as construções são outras, você vai ter que aprender tudo de novo, entendeu? Apresentou-me o assistente Barcelos, da turma dos servidores, que se destinava à assistência aos loucos. Fora ele dedicado professor no círculo carnal
e interessava-se carinhosamente pela psiquiatria sob novo prisma. Aí eu comecei, né, depois que comecei a fazer esse estudo, eu vi, gente, como é difícil definir loucura nos dias de hoje. Então, não tentei definir nos dias de hoje. Fui lá para o dicionário Oxford, foi da internet, que ele define loucura assim: é o distúrbio, alteração mental caracterizada pelo afastamento mais ou menos prolongado do indivíduo de seus métodos habituais de pensar, sentir e agir. Então, espera aí, também, isso é só uma definição. Então, se você achar que alguém está agindo estranho, não vai dizer que ela está louca, porque necessariamente não. Todos esses sintomas têm que permanecer, perseverar durante algum tempo. Entendeu? Às vezes a pessoa está com um problema muito sério, não quer dividir com ninguém, então ela entrava aqui rindo, brincando, e entra muda e sai calada. Você diz, mudou a ajuda, está ficando maluca. Não, não está, ela está com problema, ela está com dificuldade. Então, por favor, nós espíritas adoramos, nós espíritas não, o ser humano adora uma caixinha. Entendeu? Você coloca ali naquela caixinha, isso é isso, pronto, estou tranquila, já classifiquei, já rotulei, quando eu preciso eu vou lá, saco a caixinha, da caixinha e uso indistintamente. Né? Então, qual que a gente costuma dizer? Você tem um problema sério. Né? A gente não leu o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz causas atuais e anteriores das aflições. O que ele diz para a gente? Quando você não encontrar nesta existência causa para a sua aflição, é porque ela está em outra. Certo? Aí você fuma a vida inteira e faz um câncer de pulmão. Onde é que estava a causa? Todo câncer é um problema reencarnatório. Dessa encarnação, com certeza. A epigenética fala, se você mudar muito, por exemplo, ciclar muito, ficar muito ansioso, com muita agitação, muita raiva, muitas emoções negativas, você vai mudando o campo em que as suas células estão e elas adoecem. Bom, tem a ver com as outras encarnações? Até tem, porque você é o mesmo, né? Não mudou nada. Mas não estava na sua programação ter este ou aquele distúrbio. É porque você não mudou, você não fez a lição de casa. Qual é a lição de casa? Reconhece-se o verdadeiro espírita para transformar as suas inclinações mais. Se você não faz esse esforço e adoece, estava na outra encarnação ou estava nessa? Aí a gente diz que todo mundo está lá atrás. Não é necessariamente assim. O problema é que, quando você faz isso, você pega e sai rotulando todo mundo. Aí você encontra um monte de suicida, um monte de gente que foi furtos e etc, etc e tal, entendeu? Aí você sai rotulando. Não. Esquece. Se passado fosse para ser lembrado, a gente vinha com o chip para botar no computador e ler o passado. O esquecimento do passado é providencial. Então, olha, eu sei, pelo meu temperamento, e quem me conhece aqui há mais de 40 anos, sabe que eu já fui extremamente rígida. Vocês ainda podem achar que eu sou, mas eu já sou bem mais flexível, perto do que eu era. E eu já falei isso para vocês. Eu tinha um companheiro aqui na casa, que ele saiu da casa, infelizmente, que ele me chamava, eu e a uma amiga, de Cavaleira do Apocalipse. Eu não sei de qual dos 4 eu sou, mas tudo bem, entendeu? Por quê? Porque era faz assim, faz assado, faz assim. Hoje, sugiro que você faça. Se você não quiser fazer, eu ainda não consigo fazer tudo que eu digo para vocês fazerem. Vou querer que vocês façam? Não. No DSM-5, a gente vai encontrar a seguinte definição, quem são os considerados loucos? Os esquizofrênicos e outros transtornos psicóticos. Tá? Mas a maior parte que ia parar no hospital psiquiátrico naquela época era esquizofrenia, ainda hoje. Né? Só que hoje eles já não ficam mais internados.
O espectro da esquizofrenia ou de outros transtornos psicóticos inclui esquizofrenia, e eu repeti 2 vezes, o transtorno da personalidade esquizotípica. Esses transtornos são definidos por anormalidades em um ou mais dos 5 domínios a seguir. Delírio, ou seja, delírio é falso juízo. Certo? Por que eu estou dizendo que é difícil? Antigamente era fácil, você dizia que era Napoleão, o cara ficou doido. Né? Hoje em dia o irmão diz que se sente uma porca e você aceita que está tudo legal. Está na internet essa. Entendeu? A alucinação é quando você começa a escutar vozes. Então, mas acabava entrando na mesma história. Hoje o DSM-5 já considera os processos obsessivos não mais como padrão, os problemas mediúnicos já são classificados não mais como patologias. Tá? Já melhorou. Comportamento motor grosseiramente desorganizado ou anormal, que é maneirismo, entendeu? Você vê a pessoa ficar fazendo assim com a mão. Ou falando, por exemplo, o que é? História de espírito de movimento. Que eu esquipulei aqui, o pensamento de discurso desorganizado, então ele pode ter ecolalia, verborragia, entendeu? Mas nem todo mundo que fala e a gente não entende nada também é maluco, tá bom? Porque tem gente que fala, você diz assim, cara, ele está falando meia hora, o que ele está querendo dizer? E necessariamente ele não é louco. Mas é uma verborragia do tipo, ele começa de um lado, vai para o outro, e pula, e volta. Você tem que acompanhar a desorganização psíquica dele. Um processo obsessivo profundo, ele altera o estado de consciência, sim, né? Sim. E altera, inclusive, condições físicas. A possessão chega lá, mas é para a semana que vem, deixa eu chegar lá. E os sintomas negativos, tá? Então, esses são fáceis, mas assim, eles têm que estar presentes de uma forma continuada. Acolheu-me com fidalgo tratamento, adoro esse português do André. E, após as primeiras saudações, perguntou bondoso, é a primeira vez que integra uma expedição socorrista? De fato, esclareci. É a primeira. Tenho acompanhado diversas missões de auxílio na Crostra, mas na condição de estudante. Agora, porém, o assistente Jerônimo aceitou-me no concurso e sigo alegremente. Então, essa é a primeira vez que o André vem a trabalho, efetivamente. Nós estamos no 4º livro. Endereçou-me cativante olhar, no qual transparecia satisfação e surpresa, e observou. O trabalho beneficia sempre. Mais uma, está vendo? Outra para o quadrinho. Interessado em seus informes e esclarecimento, tornei humilde. Segundo expedições de socorro, como aprendi, seguindo... É que eu estou nervosa com o horário, vocês já notaram? Seguindo as expedições de socorro, como aprendiz, tive ensejo de visitar, por mais de uma vez, 2 antigos e grandes sanatórios de alienados em nosso país. E vi, de perto, a extensão dos serviços reservado aos servos de boa vontade nessas casas de purificação e dor. As atividades da enfermagem aí são, a meu ver, as mais meritórias. Então, olha só o que ele está falando aqui. Que em todos os hospitais tem equipes de trabalho. E é bem interessante isso, né? Porque eu tinha um companheiro na casa espírita, na outra, que ele era radiologista no hospital psiquiátrico, que fica lá pertinho de casa, né? Eu tropecei, eu caí lá. Hoje em dia, ainda bem que eles fecharam, eles não internam mais ninguém. Aí ele tinha que operar, ele tinha que fazer, né, um raio-x, e aí o irmão estava assim. Não passava pela porta, de jeito nenhum, que ele não fechava o braço e não tinha ninguém que fizesse ele fechar o braço.
E ele tinha evidência. Isso que você falou. Aí ele virou para o irmão e disse assim, cara, tudo bem você abrir o braço dele, mas deixa eu fazer o meu trabalho, que senão quem vai ser prejudicado sou eu. Ele olhou para ele assim, tudo bem. O enfermo fechou o braço, ele entrou, tirou o raio-x, quando saiu da sala, ele abriu o braço novamente. Então, a gente vai ter isso, mas você tem assistência. Você tem... Então, presta atenção como é difícil para a enfermagem, para quem trabalha ali dentro, você está sempre dentro dessa pesquisa. Toda doença mental é um processo obsessivo? Não necessariamente. Mas, como o Divaldo uma vez disse na palestra, nem todo processo obsessivo gera loucura, como também nem todo processo patológico, né, orgânico, tem um processo obsessivo. Mas, quando os dois se instalam, as duas coisas acabam acontecendo junto. Os primeiros capítulos de, se não me engano, de loucura e obsessão e loucura, Manuel Filomeno com o Dr. Bezerra explica isso daí com bastante detalhe para quem quiser entender. Talvez a gente traga mais um pouquinho, porque eu estava com ele lá em cima da minha mesa. Só que, dentro desse recorte que está aqui, que a obsessão vem depois, né? Eu não cheguei a trazer. Eu trouxe só um pedacinho, acho que, da introdução dele. Inegavelmente, concordou ele, prezando minha atenção, a loucura é um campo doloroso de redenção humana. Tenho motivos particulares para consagrar-me a esse setor da medicina espiritual e asseguro-lhe que dificilmente encontraríamos, noutra parte, tantos dramas angustiosos e problemas tão complexos. Então, esqueci o nome dele. Cadê ele? Gente, me ajuda com o nome do moço que está falando. Não. Hã? É Barcelos? É alguma coisa Barcelos? Não, é Barcelos. Alguém cantou aqui para mim, graças a Deus, né? Então, Barcelos ele está dizendo o seguinte, que ele tem motivos particulares para consagrar-se a este trabalho. O que ele está fazendo? Ou eles têm alguém que ele botou lá e que ele está tentando ajudar, ou ele está começando a resgatar os compromissos kármicos dele. Através do quê? Do trabalho, da assistência, do amor. Então, a lei te oferece o amor e o aprendizado. Quando você não aprende, o que ela te dá de presente? A irmã dor que acorda a nossa consciência. Então, você pode evoluir pelo amor, pelo trabalho, pela ação no bem. A dor é quando não tem outra alternativa. No livro Missionários da Luz, André Luiz disse isso a respeito de Sigismundo, né, que eu repito sempre, que ele vinha no código genético dele uma cardiopatia. E aí André pergunta para Alexandre, mas ele vai desenvolver essa cardiopatia? Depende de como ele pautar a vida dele. Então, hoje a epigenética diz isso, você pode inibir um gene ou ativá-lo. Não necessariamente você desenvolveu. Não. Hoje a ciência já está dizendo isso. Você pode ativar um gene ou inativá-lo. Era o que o André Luiz falou a respeito de Sigismundo. Então, aquela determinação genética, somente naqueles casos que você não tem como fazer nada. Você vem com uma trissomia do cromossoma. É 21, não é? Muito obrigada. Né? Não tem, você vai ser a síndrome de Down. Ali não tem como, porque ela vai se manifestar. E você, quando reencarna, já está com ela manifesta. Todo o restante dá para você ir trabalhando. E tem colhido muitos frutos novos decorrente ao seu esforço, quer dizer, ele tem aprendido. Né? O que ele tem aprendido? A pergunta do André é, o que você tem aprendido? Aí, no Consolador, o Emmanuel vai dizer para a gente o seguinte, a loucura é sempre uma prova?
O desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar os resgates de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje. Então, nem a loucura é karma, como a gente usa a expressão. É sempre karma, tá? Porque a expressão em sânscrito do karma é o somatório das suas ações. Então, sempre vai ser karma. Mas quando a gente usa karma, a gente está sempre olhando lá para o passado. Não, é escolha. No presente que passa fazendo necessárias, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. Então, se você tem raiva de alguém, você ficou magoado com alguém, se livra da mágoa, rápido, porque ela adoece o teu corpo. Pode até adoecer o seu psiquismo, dependendo do grau, né? Porque o André Luiz diz isso em outro livro. Os meus Googles podem dizer. 1 minuto de raiva é 1 minuto de loucura. Quando a pessoa recebe a mágoa de alguém, um ressentimento, alguém provoca a pessoa. Você segurou? Mas você não esperava disso dessa pessoa? Por exemplo, vou contar a historinha de novo, que eu já contei ela aqui, mas vou contar rapidinho. Eu adoro história, pode passar. Pois é. O cara chegou e disse assim, vou tirar aquele sábio do sério dele. Xingou, bateu, reclamou, fez um monte de escândalo. Nada. Foi embora, ele saiu dali enraivecido, mas o sábio continuou plácido, tranquilo. Aí o discípulo dele disse assim, mas mestre, como é que o senhor conseguiu? Aí ele disse assim, quando alguém te traz um presente e você não quer receber, com quem fica o presente? Com a pessoa que trouxe. Eu não recebi o presente dele. Você recebeu a mágoa, então ela está contigo agora. Se livra dela. Entendeu? Sim, e como se livra? Orando e vigiando. Orar e vigiar. Quando você lembrar da pessoa, ora por ela. Recado de Emmanuel para Chico, dá um presente para ela. Obrigado, hein? Uma máquina de costura, que foi o caso do Chico. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações intrinsecamente orgânicas, que se façam reflexa no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. Ou seja, é uma visão do plano espiritual? Sim, pode, basicamente é, mas ela pode ser fruto da própria construção mental do indivíduo. Fala. O Bezerra, como médico e como espírita, ele escreveu um livro especificamente contando esses problemas todos. É maravilhoso. A loucura sob o novo prisma, não é? Exatamente. Sim, venho arquivando confortadoras lições nesse sentido, concluindo que, com exceção de raríssimos casos, todas as anomalias de ordem mental se derivam dos desequilíbrios da alma. Todas. Processo obsessivo, o desequilíbrio está na alma, ele deve. Entende? Culpa, remorso, está ali. Aí o espírito chega, faz o plug e faz a festa. Entende? Por que derivam do desequilíbrio da alma? Quando você está irritado, se o André Luiz diz que o momento de raiva é um momento de loucura, e quando muitas vezes você, para voltar à calma, tu leva um tempo, tu fica ruminando aquela ideia, não fica? Ou só eu que fico? Isso. Aí tu fica, mas eu podia ter dito isso, eu podia ter feito aquilo, por que eu não fiz uma prece? Eu nunca lembro da prece. Entende? Então, aí você respira, você diz, não, vai passar. Vai passar. Entendeu?
Sim, não, o desequilíbrio já está aqui. O desequilíbrio já está aqui. É que, assim, a gente, em química, a gente usa, às vezes, assim, a reação está ali, quietinha, leva tempo para acontecer, né? Quem já trabalhou com resina epóxi sabe disso, né? Resina epóxi. O que a gente faz para a resina ficar dura? Você pode deixar ela ali que ela vai ficar dura com o tempo. Você joga um catalisador. Entendeu? O catalisador faz o quê? Ele acelera o processo de enrijecimento da resina. No nosso estágio evolutivo, assim, a gente precisa só de um sopro, que catalisa as nossas reações negativas. Quando a gente já consegue dizer assim, gente, hoje eu não respondi, graças a Deus, yes! Eu dou brilho na minha estrelinha. Entendeu? Eu fico feliz comigo. Caramba, eu consegui hoje, passei ilesa. Porque, olha só, não tem... Maria e Cristo só está no meu nome, porque eu ainda estou longe de chegar lá, tá? Foi o que o padre disse quando me batizou, que eu fui batizada na igreja. Ai, que nome lindo, ela é de Maria e do Cristo, louvado seja Deus, que peso que ele colocou no meu ombro naquela hora, não foi? Ele queria me ajudar, mas imagina, a Cristina, do jeito que ela é, toda vez que ela lembra que ela era de Maria e do Cristo, eu digo assim, louvado seja. Entendeu? Sim, ele me ajudou bastante. Estamos longe de contar com um número suficiente de servidores treinados para socorrer eficazmente os encarcerados na cadeia das obsessões terríveis e amargurosas. É tão grande a quantidade de doentes nesse particular que não sobra outro recurso além da resignação. Esses são só os que estão nos hospitais psiquiátricos, tá? Porque, de certas ordens, nós temos, tanto no campo mental, tantas outras patologias que a gente vai convivendo, que o Barcelos está dizendo, só resta resignar. Porque o que a gente precisa fazer? Lembra da página inicial? É amar. Eu só amo a mim mesma, eu já falei isso aqui essas semanas, quando eu amo o outro. Mas a gente acha que se amar, ter autoestima, é você poder comprar uma roupa nova, um sapato de uma boa marca, é você ir para a academia, tomar seus remedinhos no dia, fazer refeições adequadas. Faz parte. Porque senão você não cuida do corpo, ele adoece. Mas se você não cuidar da alma, ele vai adoecer mais rápido ainda. Se você não cuidar da sua mente, você não se cuidar, né? Da sua mente, não. A mente é você. Se você não cuidar, você não vai conseguir. Aqui foi o pedacinho que eu tirei do Loucura e Obsessão. Ele está se referindo a Kardec no parágrafo anterior, por isso que Kardec está ali entre parênteses, só para fazer sentido, né? Que alguém demonstrou o quê? Quem demonstrou? Foi Kardec. Kardec, então, demonstrou que o espírito é herdeiro de si mesmo, dos seus atos anteriores, que lhe plasmam o destino futuro, do qual não logra evadir-se. Outro quadrinho? Mais um quadrinho. Então não tem como. Se eu plantei feijão, vou colher feijão. Não tem como colher uva. Né? Provando que a morte biológica não aniquila a vida, facultou o entendimento e a penetração e a solução de verdadeiros enigmas desafiadores que passavam genericamente como formas de loucura, que são, certamente, de natureza diversa do conceito acadêmico conhecido. Então, as nossas imprevidências, ao olhar da espiritualidade maior, são loucuras. Então, quando você responde mal a alguém, quando você age não de acordo com os postulados da doutrina espírita, você está sendo
louco, porque você está adoecendo o seu corpo. Você está adoecendo o seu campo energético, que vai se ressentir de tudo aquilo que você está fazendo. E não dá para botar na conta do outro. Não dá para dizer, como o nosso irmão falou ali, mas ele veio em cima de mim e jogou toda a raiva dele, todo o rancor dele. E se você segurou, você está vibrando no mesmo padrão. Então, você tem que sair deste padrão. Respira fundo. Corri pra caramba. Põe água para mim, faz esse favor. Continuamos desse modo a atender superficialmente, esperando, acima de tudo, da providência divina. Nos casos de perseguição sistemática das entidades vingativas e cruéis do plano inacessível às percepções do homem vulgar, temos invariavelmente uma tragédia iniciada no presente com a imprevidência dos interessados ou que vem do pretérito próximo. Ou seja, tu fez, plantou o vento, está colhendo a tempestade. Só que a medicina, né, o que ele vai falar aqui, lá no final do parágrafo, ele fala da hormonioterapia e da eletricidade. Né? O que era usado naquela época ainda? Eletrochoque e insulinoterapia. Né? Imagina, uma injeção de insulina em você sem estar diabético, a hipoglicemia se faz na hora e tu apaga. Puf! Sossega. Não tem obsessão. Não precisa ser para sempre. Sossega, porque eles têm a dosagem certa, né? Não vai matar a criatura. Um monte de gente sofreu isso. Não tinha terapia. Não é? Hoje, por exemplo, você tem antipsicótico. Isso, acho que o primeiro antidepressivo mesmo, se a minha memória não me falha dos meus alfarrábios farmacêuticos, é de 1951. A amitriptilina, eu acho que é dessa data que começou a ser usada. Então usavam lobotomia, né? Para tratar de loucura, né? É bárbaro, né? É pré-histórico. Né? Faziam essas banho gelado, entendeu? Camisa de força. Não que a camisa de força não tenha uma ação efetiva, se a pessoa está. Mas, hoje em dia, com a medicação, você já consegue controlar. De pacote é bem melhor. Então, você usa a medicação, você consegue botar as pessoas para funcionar, mas você não tira delas, por exemplo, o medo de voltar, por exemplo, a ter o surto. E aí, o que ele vai usar mais tarde, aqui no capítulo, ele vai falar do uso da palavra, porque aí ele vai trazer o advento da psicanálise, né? Que é o uso da palavra. Mas não é só a palavra. O que a maior parte das pessoas ficam presas só em você saber como é que funciona o teu sistema psíquico. Se não houver a liberação da emoção que está presa, não tem melhora. No início que está aí. Exatamente. Uma tragédia iniciada, por exemplo, se os psiquiatras modernos penetrassem o segredo de semelhantes fatos, iniciariam a aplicação de nova terapêutica à base dos sentimentos cristãos antes de qualquer recurso. Então, antes de qualquer coisa, eu sei que, por exemplo, aqui a gente está falando de psicose, que o cara já está fora da realidade. Mas, por exemplo, muitas vezes a gente fala do deprimido, né? O deprimido sofre, só que ele não tem mais muitas vezes não tem força para reagir. Então, é preciso que ele tenha, em todos os casos, é preciso que você tenha uma rede do lado para ajudar. E aí você acha que só o remédio vai funcionar. A pessoa está tomando remédio, mas se não tiver a rede do lado para ajudar, porque ela não toma o remédio na hora, não faz,
toma um dia, não toma 2 dias depois. Então, é quase que tipo assim, e aí se você insiste muito, quando muitas vezes, como ele diz aqui, as entidades vingativas, cruéis estão por perto, ela começa a brigar contigo, ela começa a xingar você, para, que eu sei, papapá, e não sabe. Todas as patologias, a grosso modo, elas estão dentro daquela tríade, o físico, o mental e o espiritual. Né? Então, por exemplo, a gente até amplia um pouco nesse aspecto até do tratamento. A Joana de Ângeles, né, ela usa a definição bem perto da Organização de Saúde. Então, ela fala do que é ter saúde? É você ter um bem-estar bio, psico, social e espiritual. Então, o social, que é a família, as redes de relacionamento, elas são muito importantes no tratamento. Recordei os serviços de assistência a obsediados que acompanharam atentamente e aduzi. Examinei alguns casos torturantes de obsessão e possessão, que me impressionaram sobremaneira pela quase completa ligação mental entre os verdugos e as vítimas. Então, por exemplo, neste caso aqui, a gente pode relembrar, inclusive, o filho do Dr. Bezerra, que a ligação mental era tão grande que a entidade falou, mas se eu for embora, ele morre. Ele disse assim, mas eu prefiro que você deixe meu filho. E ele foi embora. Mas aí, sem mais essa junção, você libertou 2 espíritos. O do filho, que desencarnou, vai ser atendido, vai ser socorrido, e daquele espírito que abriu mão de um processo de vingança. Então, para um pai, né, para os que são pais aqui, né, dizer isso, é preferível que você saia para deixar o meu filho livre, que ele possa ter uma continuidade, é ter a certeza absoluta na continuidade da vida. Que o filho dele está livre daquele processo obsessivo. Está agora em outras esferas. E que ele poderia continuar, né, porque, com certeza, todo Bezerra, quando dormia, passeava no plano espiritual, certo? Eu é que fico do lado do meu corpo tomando conta, mas ele passeia. É terrível a história viva dos crimes cometidos por movimentação permanente. Os cúmplices e personagens desses dramas, silenciosos e muitas vezes ignorados nos outros homens, antecedendo os comparsas no caminho da morte, tornam amedrontados ao convívio dos seus, em face das sinistras consequências em que se defrontam além do túmulo. Mas esse aqui eu lembrei de um caso que uma professora de psicopatologia me contou na faculdade para a gente. Ela atendia, a bichinha era danadinha, tadinha, ficava meio zuretinha, a minha professora, porque ela trabalhava no manicômio judiciário, tinha que fazer aqueles laudos maravilhosos. Então, ela diz que tinha um paciente que tinha tido um único surto, e para ela, um único surto esquizofrênico. E, nesse surto esquizofrênico, ele matou a filha. Ele escutou uma voz dizendo para ele, joga ela na caçamba, joga ela na caçamba, joga ela na caçamba, e ele não resistiu e jogou ele na caçamba, que é um poço, né? E a criança morreu. Nunca mais ele teve nenhuma outra alucinação. Não teve mais nada. E ficou internado no manicômio judiciário. Então, se a gente tivesse esse tipo de atendimento, quantas vidas poderiam ser modificadas? Quantos crimes não teriam sido cometidos? Mas claro está que o princípio de um processo obsessivo, ele se dá sempre por invigilância. Mesmo quando acontece na infância, é em vigilância de quem? Dos pais. Que precisam trazer para a terapêutica espírita. Passe, água fluidificada, aula de evangelização.
tratamento espiritual, culto do evangelho no lar. Sim, mas o que os mentores dizem quando o outro não consegue orar? Ore por ele. Não tem trabalho hoje feito cientificamente de grupos que recebem oração e outros que não recebem, recebendo o mesmo tratamento. Aqueles que recebem oração de pessoas que não conhecem, eles se recuperam mais rápido e têm um prognóstico melhor no tratamento. Então, o poder da oração, ele é imenso. Se a pessoa não pode orar, é uma criança, ou está incapacitado, ore por ela, faça o culto do evangelho no lar, para que essa pessoa possa melhorar. Eu sei que quanto é difícil você lidar com uma pessoa ansiosa, uma pessoa deprimida, uma pessoa com toque. Imagina o que é você viver numa casa em que a pessoa arruma. Aí vem o Cláudio e botou, aqui está no meio, agora está no meio, né? Aí chega o Cláudio e diz assim, eu vou usar, vou apagar e larga aqui. Para alguém, não, isso é toque. Aqui. Porque se não tiver nesta posição, a pessoa que tem toque, ela não está fazendo safadeza. A agonia que isso dá nela, o sofrimento que ela tem, é imenso. Porque, geralmente, esse sintoma está aplacando culpa. Então, ela transfere o sentimento de culpa para o comportamento sintomático. Se ela não estiver se distraindo com essas coisas, ela tem que lidar com a culpa dela. Geralmente, não é todo mundo, por favor. Não vai dizer, a Cristina falou que todo mundo que tem toque é culpado de alguma coisa. Não. Geralmente. Até o mentor aqui fala, né? Raríssimos, alguns casos. Sempre tem a exceção, por favor. Não, a culpa existe. Não está nesta vida. Ela atrás de outra. Entendeu? Então, aquilo se manifesta. E muitas vezes ela tem um processo obsessivo que está ativando esse complexo de culpa dela. E aí ela entra nesse mecanismo. Entendeu? Então, olha só. Anotou aí para mim o slide 51. Muito obrigado. Falta um minuto, eu vou parar para você não também ter que apostar corrida contigo aí. Tchau. Muito obrigada. Mas eu juro para vocês que eu termino na semana que vem, tá bom? Oremos e vigiemos. Bom, vamos agradecer, como foi dito na lição da noite, o fidalgo tratamento ofertado pela nossa irmã Maria Cristina, no esforço da preparação e na exposição do estudo da noite. Vamos elevar nossos pensamentos. Senhor Jesus, mestre, modelo e guia, agradecemos pelo estudo dessa noite, pelas lições de amor aqui expostas, e que possamos, Senhor, pouco a pouco, dia a dia, colocarmos em prática seu conteúdo moral em todas as ações de nossas vidas, assim como levá-las aos nossos familiares, amigos e a todos os irmãos, sempre que houver possibilidade, a fim de que seu evangelho alcance os ouvidos e os corações diversos. E assim, mestre, pedimos que nos conduza em segurança ao retorno aos nossos lares e pedimos permissão por dar por encerrado os estudos da noite. Nossos votos de muita paz.